Bom, vamos iniciar então a gravação da leitura dos flashcards do CPP, Código de Processo Penal, artigo 6º até o artigo 13. Os flashcards aqui completos no site da serconcursospúblicos.com. Também disponível no site da Próximo Concurso prf.com. Vamos aqui fazer uma leitura diferente aqui da lei seca, uma leitura dinâmica focada nas palavras-chave. Vamos iniciar aqui. Artigo 6º até o artigo 13. Vamos habilitar aqui o lápis. Vamos lá. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da infração penal. Então é infração penal, né? CPP, Código de Processo Penal. Logo que tiver conhecimento da infração penal, quem? A autoridade policial deverá. Então é um verbo. A autoridade policial, então, logo que tiver conhecimento da infração penal, ela deverá 1. Dirigir-se ao local providenciando. Então, um verbo aqui, dirigir-se ao local. Outro verbo, providenciando, para que não se alterem o quê? O estado e conservação. O estado e a conservação das coisas. Não se alterem o estado e a conservação das coisas quando? Até a chegada dos peritos criminais. Peritos criminais. Beleza? 2. Então, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá 2. Apreender. Apreender, outro verbo. Apreender o que? Os objetos que tiverem relação. Só os que tiverem relação com o que? Com o fato. Quando? Após liberados, outro verbo, liberados por quem? Pelos peritos criminais. Pelos peritos criminais. De novo aqui. Beleza? Beleza. Vamos aqui colocar show. Vamos tirar esse daqui. Responder. Vai aparecer daqui a 6 minutos. Vamos habilitar de novo o lápis. Vamos esconder aqui. Limpar. E vamos esconder. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento, então, repetindo, né? Quando tiver conhecimento da prática do que? Da infração penal. Quem? A autoridade policial. A autoridade policial deverá. Outro verbo. 3. Colher. Colher, outro verbo. Ela deverá colher o que? Todas as provas que servirem. Todas as provas que servirem. Para quê? Para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Para esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a quem? A autoridade policial, ela deverá. Inciso 4. Ouvir. Ouvir, outro verbo. Ouvir quem? O ofendido. Então, artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal. Prática da infração penal. Quem? A autoridade policial, ela deverá. 5. Outro verbo. Ouvir. Ouvir quem? O indiciado. O indiciado com a observância no que for aplicável. Uma ressalva. Beleza? Atenção com essa ressalva. Então, ouvir o indiciado com a observância no que for aplicado do disposto do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo, outro verbo, o respectivo termo, devendo o respectivo termo, ser assinado, tem que ser assinado, importante isso daqui, por quem? Por duas testemunhas. Duas testemunhas. Quantas testemunhas? Duas. Que lhe tenham as duas testemunhas
devem ter ouvido a leitura. Então, importante, restrição, está restringindo aqui 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Beleza? Vamos tirar aqui o lápis, vamos apagar, vamos partir para a próxima. Vamos colocar daqui a 6 minutos. Vou colocar o lápis de novo, liberar, esconder. Vamos lá. Artigo 6º, logo que tiver conhecimento do que? Da prática, do que? Da infração penal. Infração penal. Quem? A autoridade policial. A autoridade policial. Infração penal, autoridade policial. Ela deverá, o verbo. 6. Proceder. Proceder, outro verbo. Proceder a reconhecimento. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas. Deve proceder a reconhecimento. 1. Reconhecimento de pessoas e coisas. E deve proceder a acariações. Então aqui tem 2 coisas. Reconhecimento de pessoas e coisas. 1. E proceder a acariações. 2. Artigo 6º, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, outro verbo aqui, 7. Determinar, verbo determinar. Determinar o que? Se for caso, determinar que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Beleza? Vamos tirar aqui. Limpar. Vamos apagar. Colocar a resposta aparecer daqui a 6 minutos. De novo. Vamos habilitar o lápis. Vamos esconder. Artigo 6º, logo que tiver conhecimento do que? Da prática da infração penal. Quem? A autoridade policial. Então, a autoridade policial deverá. 8. Um verbo aqui, ordenar. Ordenar o que? A identificação. A identificação do indiciado. Identificação do indiciado pelo processo datiloscópio. Se for possível, processo datiloscópio. Se for possível, beleza? E fazer juntar. Fazer juntar, novo verbo. Fazer juntar aonde? Nos autos. Sua folha de antecedentes. Então, ele deve ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, ressalva. E, isso daqui é uma coisa. E ele deve fazer juntar aos autos a sua folha de antecedentes. Beleza? Beleza. 9. Vamos voltar. Logo que tiver conhecimento. Logo que ele tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial, ela deverá o quê? Averiguar. Outro verbo, averiguar a vida pregressa do indiciado. Vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social. Sob o ponto de vista individual, familiar e social, ele também deve averiguar. Então, isso daqui é uma coisa. Ele deve averiguar a sua condição econômica, sua atitude e o estado de ânimo. Sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo. Quando? Antes e depois do crime e durante dele. Antes e depois do crime e durante ele. E quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Então, vamos voltar aqui. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social.
averiguar sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, econômica, atitude e ânimo, quando antes e depois do crime e durante ele. Antes e depois do crime e durante ele. Tudo junto isso daqui. E quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Beleza? Vamos aqui limpar, tirar, mostrar a resposta daqui a 6 minutos. Vamos habilitar de novo. Esconder. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal. Prática da infração penal, a autoridade policial, ela deverá o quê? 10. Colher, verbo aqui, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos. Indicado por quem? Indicado pela pessoa presa. Então, colher informações sobre existência de filhos, as suas respectivas idades e se possuem alguma deficiência. E o nome e o contato. Então, o nome mais contato de quem? Do eventual responsável. Nome e o contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos. Indicado por quem? Pela pessoa presa. Beleza? Opa, vamos voltar aqui. Cancelar aqui. Vamos limpar, fechar, mostrar a resposta daqui a 6 minutos. Vamos habilitar de novo. Esconder. Artigo 7º. Para verificar, o verbo aqui, hein? Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, quem? A autoridade policial, ela poderá, um verbo aqui, a autoridade policial, ela poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Fazer uma simulação. Então, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que, restrição aqui, hein? Restrição. Desde que esta não contraria o quê? A moralidade e a ordem pública. Moralidade e a ordem pública. Moralidade e a ordem pública. Beleza? Vamos limpar aqui. Fechar. Mostrar essa resposta daqui a 6 minutos. Vamos habilitar de novo. Esconder. Artigo 8º. Havendo. Ó, o verbo, havendo o que? Prisão em flagrante. Prisão em flagrante será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro. Beleza? Vamos limpar aqui. Fechar. Mostrar essa resposta aqui. Essa tá de boa, né? Daqui a 10 minutos. Vamos habilitar de novo. Esconder. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial, todas as peças do inquérito policial serão, num só processo, reduzidas a escrito, ou elas serão, num só processo, reduzidas a escrito ou datilografadas. E, neste caso aqui, datilografadas, serão rubricadas por quem? Pela autoridade. Então, todas as peças do inquérito policial serão num só processo, em um processo, beleza? Um processo só.
só um processo. Elas serão reduzidas a escrito, uma ou datilografadas. E, se forem datilografadas, serão rubricadas pela autoridade. Vamos limpar aqui, fechar, mostrar essa resposta daqui a 6 minutos. Habilitar de novo. Vamos esconder. Artigo 10. O inquérito. O inquérito deverá. Um verbo deverá terminar. Ele tem outro verbo. O inquérito tem que terminar no prazo de 10 dias. Prazo do inquérito. Prazo do inquérito para terminar 10 dias. 10 dias, beleza? Prazo para o inquérito terminar 10 dias. Se, uma condição aqui, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, então se ele foi preso em flagrante, ou se ele estiver, se ele tiver sido preso em flagrante, ou a outra condição aqui, ele estiver preso preventivamente, ou preso em flagrante, ou preso preventivamente. Contado o prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, contado o prazo nessa hipótese, então aqui, preso preventivamente, o prazo vai ser contado a partir do dia em que se executar o que é a ordem de prisão, ou, vou traçar aqui para separar, então ele vai ser, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante, preso em flagrante ou preso preventivamente. Contado o prazo nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou o inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias. 30 dias. Quando estiver solto, 30 dias, se estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Mediante fiança ou sem ela. Solto com fiança ou sem. Beleza? Então, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou o inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante o que? Fiança ou sem ela. Beleza? Vamos limpar aqui. Esconder. Mostrar essa resposta aqui daqui a 6 minutos. Habilitar de novo. E esconder. Parágrafo 1º. A autoridade o que? Ela fará. Tem um verbo aqui. Fará minucioso relatório. Então a autoridade fará um minucioso relatório do que tiver sido apurado, e enviará. Outro verbo aqui. Então ela fará um minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Hein? Não é para qualquer um. Juiz competente. Vamos limpar aqui. Fechar. Mostrar a resposta daqui a 6 minutos. Habilitar de novo. Esconder. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá o quê? 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, lembra? E fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Beleza? Tá repetindo já. Então isso aqui é para fixar. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá 9. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual e social,
Também tem que averiguar a sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, quando, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Temperamento e caráter. Vamos mostrar essa resposta então daqui a 10 minutos. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada de quem? De peritos criminais. 2. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados por quem? Pelos peritos criminais. Vamos mostrar essa resposta daqui a 10 minutos. Artigo 6º, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá 4. Ouvir o ofendido. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, do disposto do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por quem? Por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Mostrar essa pergunta, essa resposta daqui a 10 minutos. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e ela deve proceder a cariações. Logo que tiver conhecimento, então, da prática de infração penal, a autoridade policial ela deverá 7. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Vou mostrar daqui a 10 minutos de novo. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e, se possuem alguma deficiência, os filhos, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado por quem? Pela pessoa presa. Daqui a 10 minutos. Esse daqui é novo, então vamos voltar aqui. Vamos esconder. Parágrafo 2º. No relatório, poderá, condição. No relatório, poderá quem? A autoridade, ela pode indicar, um verbo aqui, ela pode indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Então, aonde? No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas. Ela pode indicar testemunhas. Pode indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar. Tem que falar o lugar, beleza? Onde podem ser encontradas. Vamos limpar aqui, esconder, mostrar essa pergunta daqui a 6 minutos. Quando for o caso, vamos lá, habilitar de novo, esconder. Parágrafo 3º, quando for o caso, quando o fato for de difícil elucidação, e, então, quando ele for de difícil elucidação, e mais o indiciado estiver solto, então, quando for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a segunda condição, beleza.
Se acontecer isso, quando acontecer isso, né, as duas situações, a autoridade ela poderá, o verbo aqui, poderá o que? Requerer, outro verbo, poderá requerer a quem? Ao juiz, a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. No prazo é marcado pelo juiz. Então, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, então a autoridade poderá requerer a quem? Ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas, o verbo, no prazo marcado pelo juiz. Beleza? Vamos limpar aqui, fechar, pedir para essa resposta aparecer de novo daqui a 6 minutos. Artigo 11. Habilitar de novo e esconder. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, os instrumentos do crime e os objetos que interessarem à prova, essas duas, acompanharão é um verbo. Os instrumentos do crime e os objetos acompanharão quem? Os autos do inquérito. Vamos aqui limpar, fechar, mostrar essa pergunta de novo daqui a 6 minutos. Artigo 12. Vamos habilitar de novo, esconder. O inquérito policial acompanhará. O inquérito policial acompanhará o quê? A denúncia ou a queixa. Ela acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base a uma ou a outra. Beleza? Sempre que servir de base. Restrição aqui. Então tá, hein? Só quando sempre que ela servir de base a uma ou outra, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa. Vamos aqui limpar, esconder, mostrar essa resposta daqui a 6 minutos. Artigo 13, vamos aqui esconder de novo. Incumbirá, um verbo. Incumbirá ainda a quem? A autoridade policial. 2 pontos. 1. Fornecer. Caberá à autoridade policial fornecer. A quem? As autoridades judiciárias, hein? Autoridades, atenção, judiciárias. Autoridades judiciárias. Tem que fornecer o quê? As informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Então, incumbirá ainda a autoridade policial. 2. Realizar. O verbo aqui. Realizar o quê? As diligências requisitadas. Diligências são requisitadas por quem? Pelo juiz ou pelo Ministério Público. Juiz ou Ministério Público. Beleza? Vamos limpar aqui, esconder, mostrar a resposta daqui a 6 minutos de novo. Artigo 7º, voltou para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada, fazer simulação dos fatos, desde que esta não contrarie quem? Não contrarie a moralidade ou a ordem pública. MOP. Moralidade e ordem pública. Mostrado aqui há 10 minutos. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. 10 dias.
contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar o que é a ordem de prisão. Então, o inquérito deverá terminar também, outra opção, no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Mostrar a resposta daqui a 10 minutos. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processo, serão reduzidas a escrito ou datilografadas. E, neste caso, datilografadas, serão rubricadas pela autoridade, beleza? 10 minutos. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e também enviará autos ao juiz competente. Competente. Mostrar a resposta daqui a 10 minutos. Artigo 13. É novo. Vamos aqui habilitar, esconder. Vamos lá. Incumbirá ainda a autoridade policial. 3. Cumprir. O verbo aqui, cumprir os mandados de prisão. Mandado de prisão expedido por quem? Pelas autoridades judiciárias. Então, expedidos aqui é o verbo, quem que expede? Autoridades judiciárias. Então, a autoridade policial vai cumprir os mandados de prisão que são expedidos pelas autoridades judiciárias. Incumbirá ainda a autoridade policial. 4. Representar, outro verbo, acerca da prisão preventiva. Representar acerca da prisão preventiva. Beleza? Vamos aqui limpar, esconder e mostrar daqui a 6 minutos. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro. Beleza? Mostrar daqui a um dia agora. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e ela deve proceder a acariações. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá também determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Beleza? Daqui a um dia. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, já decorou, né? Deverá 1. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada de quem? Dos peritos criminais. Logo que tiver, então, conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá apreender objetos que tiverem relação, só os que tiverem relação com o fato, após liberados por quem? Pelos peritos criminais. Daqui a um dia. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, hein? E a autoridade policial ela deve fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social. Tem que averiguar também a sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, quando? Antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Daqui a um dia. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá ouvir o ofendido. De cabeça, hein? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá 5. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, o disposto do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo
termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Beleza? Daqui a um dia. Parágrafo 2º. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando que o lugar onde possam ser encontradas. Daqui a 10 minutos. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial ela deverá, obrigada. Ela é obrigada. Deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e, se possuem uma deficiência, e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado por quem? Pela pessoa presa. Beleza? Mostra daqui a um dia. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, essas duas condições, difícil elucidação e o indiciado estiver solto, então a autoridade pode requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz, daqui a 10 minutos. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial fornecer a quem? As autoridades judiciárias o que? As informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. E também incumbirá a autoridade policial realizar as diligências requisitadas por quem? Pelo juiz e o MP, Ministério Público. Mostra daqui a 10 minutos de novo. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova. Então, os instrumentos e os objetos que interessarem à prova acompanharão os autos do processo. Mostra daqui a 10 minutos de novo. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou a outra. Beleza? Daqui a 10 minutos de novo. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. A autoridade policial ela cumpre os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Incumbirá ainda a autoridade policial representar acerca da prisão preventiva, PP. Mostra daqui a 10 minutos de novo. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Lembra do risquinho aqui? Então, o inquérito deverá terminar no prazo de 30 dias, olha o risco aqui, no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Beleza? Mostra daqui a um dia. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado, e enviará autos ao juiz competente. Daqui a um dia. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial ela poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, fazer uma simulação, desde que esta não contrarie. A reprodução simulada dos fatos não contraria o que? A moralidade ou a ordem pública, beleza? Uma ou outra. Daqui a um dia. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processo, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso serão rubricadas pela autoridade. Beleza? Mais um dia. Artigo 11. Os instrumentos do crime, os instrumentos e os objetos que interessarem à prova acompanharão os autos do inquérito. Mostra daqui a um dia. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Mais um dia. Está acabando. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, passa um risco aqui,
Tem que ter as duas condições. A autoridade ela pode requerer ao juiz a devolução dos autos, beleza? Para o quê? Para ulteriores diligências que serão realizadas no quê? No prazo marcado pelo juiz. Mostra daqui a um dia, tá beleza? Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias ao que? A instrução e julgamento dos processos. Também incumbirá ainda a autoridade policial realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Juiz ou Ministério Público. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial cumprir os mandados de prisão expedidos por quem? Pelas autoridades judiciárias. Incumbirá ainda o que? A quem? A autoridade policial incumbirá ela representar acerca da prisão preventiva, PP. Daqui a um dia. Artigo 12, hein? O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base. Sempre que servir de base, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Um dia. Beleza, e aqui a gente encerra a leitura dos flashcards do Código de Processo Penal. Beleza? Fechou? Deixa seu like se você gostou. Pode, se você não memorizou, pode assistir várias vezes o vídeo que com certeza vai entrar na sua cabeça essas palavras-chave. Um abraço, compartilha, curte nosso vídeo, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, beleza? Um abraço, vamos junto.